Olá, galerinha do Somos o Amanhã. Estamos com vídeos especiais para você. E o nosso tema de hoje é sobre depressão. E para falar melhor desse tema, nós trouxemos um convidado especial, o Felipe. Seja bem-vindo, Felipe. Obrigado, Mara, pelo convite. Feliz de participar desse projeto. Fique à vontade em nosso meio, Felipe. Um prazer estar gravando esse vídeo com você. Gente, o Felipe ele foi diagnosticado com depressão, mas considera-se que ele já superou o pior. Para que vocês conheçam não só a história do Felipe, mas compreendam um pouquinho mais sobre esse tema, eu vou fazer algumas perguntinhas para ele. Então vamos lá. Felipe, com que idade você foi diagnosticado com depressão? Então, no meu caso, eu fiz o diagnóstico muito tempo depois dos primeiros sintomas. Foi ano passado, em 2019, mas desde 2009 eu já tinha os sintomas. Eu tinha uns 13 anos. Jovem, né, gente? Uma criança. Então a gente percebe pela resposta do Felipe que as crianças elas podem sim ser alvo da depressão, embora muitas pessoas não acreditem, visto que a criança na infância, né, ela tende a ser mais ativa, mais alegre, mas isso sim é possível. Então, Felipe, que sintomas você costumava manifestar na infância? Na infância mesmo, tinha os sintomas, mas era menos. Foi mais na adolescência que foi agravando. Então, eu ia perdendo o ânimo, ficava isolado também. Cada ano que passava, eu piorava um pouquinho mais. Foi até difícil de lembrar, porque era algo tão comum para mim. Então, gente, isso que o Felipe falou é muito importante para você pai, para você mãe que está nos assistindo. A criança ela pode não saber identificar o que está acontecendo, ela pode não se queixar de nada, mas os pais sim podem observar e identificar o que está havendo para que a gente possa ajudar essa criança o mais breve possível. Então, pelo que você está me falando, o que o profissional considerava como sintoma, você achava normal, é isso? Não, eu nem queria ir para o psicólogo. Eu achava que não precisava ir, tanto no psicólogo como no psiquiatra, infelizmente. Então, eu até dizia que era coisa de doido, né, por um puro preconceito mesmo. Eu acho que isso é a visão de muitos com relação a esse profissional da saúde, o que acaba dificultando o tratamento e também o diagnóstico. Então, Felipe, você considera que esse seu medo de ir ao psicólogo dificultou ainda mais a sua situação? Sim, eu já passei bastante tempo com essa doença e acabou parando a minha vida. O tempo foi passando, eu mantive o preconceito e acabei piorando. Você consegue me contar quais áreas da sua vida foram afetadas e quais sintomas você foi apresentando com o tempo? Nossa, tudo foi afetado. Família, escola, vida social. No meu caso, eu perdi umas vontades que antes eu tinha, como ir numa praça, viajar, até aniversário eu tinha mais vontade de ir, sendo que antes eu adorava ir. Lamentavelmente eu deixei de ir para a escola e todo ano eu tentava me animar para ir, mas infelizmente eu não conseguia. Então prejudica muito mesmo. Muito triste essa situação, né, gente? Mas eu quero chamar a atenção para o que o Felipe disse. Tentava me animar e não conseguia. Esse comentário derruba a ideia de que muitas pessoas têm, de que a pessoa que tem depressão está nessa situação porque quer. E não é tão fácil assim. Felipe, me fale um pouco mais sobre as suas dificuldades. Que comentários você ouvia que ao invés de te ajudar, te deixava mais desanimado, dificultava mais ainda a sua situação? Bom, principalmente da família, que a gente espera mais apoio. Por mais que não fosse a intenção deles, e hoje eu compreendo isso, eles diziam algumas vezes que era bobagem, outras vezes que eu não queria nada da vida. Eu só podia ficar calado. Minhas tias e tios vinham me visitar e eu ficava no quarto, não queria falar com ninguém. Eu ouvia eles que meio que resmungando que eu não queria sair do quarto. Pode parecer besteira, mas a opinião da família importa para quem é depressivo, principalmente se tiver pouca idade. Dos colegas, dos amigos também, críticas.
É importante ter amigos para as horas difíceis também, não só para as horas boas. Então, né, gente, com base no que o Felipe disse, a gente percebe que devemos tomar cuidado com os comentários, com a forma como nós vamos nos aproximar de uma pessoa depressiva, porque aquilo que nós acreditamos ser verdade, na maioria das vezes não é. Creio que a atitude da família do Felipe com ele era justamente isso, não ter conhecimento do caso e acabavam agindo de forma equivocada. Então, antes de fazer qualquer comentário ofensivo, vamos conversar, vamos investigar o que está acontecendo para que a gente tenha a melhor atitude possível. Felipe, agora eu quero saber quando foi que você deixou o medo do psicólogo de lado e foi buscar ajuda? O que aconteceu? Algo te marcou? Então, Mara, o bacana é que era uma matéria de um jornal que falava justamente do Setembro Amarelo, que é o mês de campanha contra a depressão e primeiramente é mostrado para as pessoas o conceito da doença. E com isso as pessoas são incentivadas a fazerem o tratamento. Mas, como eu estava dizendo, eu vi a matéria e percebi que tinha todos os sintomas. Daí fui conversar com minha mãe e ela me contou mais sobre a história dela, que também não foi fácil. Então foram essas duas coisas, né? Ter visto a matéria e ter conversado com a minha mãe que me fizeram abrir a mente para eu decidir me tratar. Felizmente deu tudo certo, eu comecei a melhorar porque coisas boas estavam acontecendo e isso ajuda bastante em muitos casos. Muito bacana, né, gente? Então vemos aí a importância das campanhas de conscientização e que bom que o Felipe prestou atenção e que a mãe dele o apoiou, porque tem muitas famílias que têm preconceito com a depressão, acham que a depressão é coisa de louco e não é assim. Isso acaba dificultando ainda mais o processo de ajuda, o processo de acolhida. Lembrando que cada pessoa manifesta um sintoma diferente. Por isso, o tratamento é totalmente individualizado, feito exclusivamente para aquela pessoa, para aquele indivíduo. E agora uma pergunta importante. Felipe, em algum momento da doença, você sentiu desejo de cometer suicídio? Infelizmente sim, foi nos últimos anos da doença, quando o baque era maior. É muito difícil mesmo para quem sofre da depressão. E uma coisa que os depressivos de grau maior sabem muito bem é que eles não querem mesmo morrer. Esses pensamentos terríveis são uma forma lamentável de procurar uma saída para os seus sofrimentos, tendo em vista que eles não conseguem encontrar nenhum tipo de amparo e se veem sozinhos, infelizmente. Então, eles querem sim uma solução. Eles podem até pensar que são fracos pela doença ou porque é imposto assim pensar assim. Mas se a gente parar para pensar, essas pessoas são os mais fortes. Imagina o quão difícil é lidar com isso. Acordar todos os dias sem saber para onde caminhar. Sentir dores muitas vezes horríveis todos os dias. É como se tivesse tudo em preto e branco. Mesmo colocando um sorriso no rosto, indo para o trabalho, se esforçando, indo para a faculdade, não é fácil. Então eu acho que a palavra que mais bem define esses guerreiros é a palavra esperança. Nunca devemos perder. Agora fiquei sem palavras. Então você afirma que havia um vazio em sua vida, a depressão ela lhe dava essa sensação? É isso? Sim, Mara, sempre em busca de algo que eu não tinha. Talvez seja alguma ansiedade, coisa do tipo. Sem palavras, né? Mas dizer pra você que eu estou muito feliz por sua luta, por sua vitória. Então não é simplesmente olhar para uma pessoa que tem depressão e dizer pra ela sai dessa, você não muda, você não quer melhorar, você não ajuda em nada. Vamos ter mais empatia, um olhar mais humanizado para com o outro. Mais uma vez, Felipe, estou feliz por sua recuperação. Pois a depressão ela poderia, né, ter roubado a sua vida. Feliz que você está aqui conosco. E com relação a esse vazio que você disse sentir, foi preenchido depois que você iniciou o tratamento? Obrigado pelas palavras. Deixar claro que todos nós podemos conseguir, sim,
Apenas digo para vocês acreditarem mais em si mesmos. Mas eu tive sorte também, porque na minha crença eu pude conhecer a palavra de Deus. Para mim foi muito importante. Mas não, o vazio não foi preenchido, porque não tem como se recuperar em 100% assim tão rapidamente de uma coisa que durou anos na minha vida. Mas depressão tem cura, sim. E o que eu sempre digo e sempre vou dizer é que não importa o que aconteça, mantenha a esperança. E é isso que eu estou fazendo até hoje. Estou tomando 2 remédios aqui também, que são muito importantes. Eu ponho na minha mente que eu posso até me rastejar pelo chão. Claro que ninguém quer isso, mas eu não vou desistir. Corre atrás dos seus sonhos, cara. Não desiste. Posicionamento, de fato, enquanto houver esperança, haverá vida, haverá um amanhã, e é por meio da esperança, juntamente com a fé, que se constrói os verdadeiros vencedores. E de fato, a recuperação, ela é diária, ou seja, não vai acontecer de uma hora para outra. E Lipe, posso te chamar assim? Pode. Vamos lá, Lipe. O que você teve que mudar no seu estilo de vida e também no seu modo de pensar para obter resultados positivos em seu tratamento, na sua recuperação? Bom, como eu te falei, a oração foi muito importante para mim, porque eu estava me entendendo melhor com Deus. E na medida que eu ia abrindo a minha mente, eu fui entendendo que o meu pensamento ainda não é totalmente lógico para Deus. Hoje eu apenas aceito. Isso foi muito importante porque eu me coloquei no meu lugar de criatura, dentro daquilo que eu acredito. Mas enfim, os remédios também são muito importantes, principalmente para aquelas pessoas que têm um grau maior, né, de depressão e de ansiedade. E eu queria falar um negócio para vocês. Eu não gosto quando vocês falam que vocês são lixo, que vocês são feias, que vocês são feios. Cara, o mundo hoje quer fazer com que a gente pense que a gente é pequeno. Você tem tantas coisas dentro de si, se movendo, se mexendo, trabalhando dentro de você, para você se manter vivo. Cada cromossomo que tem em você, cada veia funcionando. Cara, você é especial do seu jeito. Pode ter certeza. Não é nem a minha opinião, isso é um fato. Se você se olha no espelho e não se vê nos padrões de beleza, sai desse padrão. Eu garanto que existem vários padrões de beleza. E cada um tem o seu próprio padrão, inclusive. Eu sei que parece clichê, mas existe um padrão de beleza que é a beleza interior. Tente não andar com pessoas que te põem para baixo ou simplesmente te desprezam na frente dos outros. Cai fora, porque essa pessoa não é tua amiga, não é teu amigo. E essa pessoa tem problema também. Então eu te peço para tentar parar de se achar um lixo. Muda o foco, porque isso é uma coisa cultural da nossa cabeça. Você que faz o seu próprio roteiro, não a sociedade. É importante cultivar pensamentos positivos. Mesmo que seja difícil, fazer um horário de extrema importância, aprender a ter disciplina e gostar de ter disciplina é fundamental, não só para a recuperação, mas para a vida toda. Gostei de ver isso aí. Força, fé, foco e esperança. Felipe, você gostaria de deixar algum recadinho para o pessoal que está nos assistindo? Apenas dizer para você perseverar. Você não está só nessa jornada. E eu acho que você deve encarar assim, como uma jornada. Nunca se esqueça que você é o protagonista da sua própria vida. Sei que quase todos têm um amparo para a depressão. Uns é o trabalho, outros é o dinheiro, ou o álcool. Infelizmente, também a droga é o refúgio de muitos. Só que não vai resolver. A droga não resolve. Pelo contrário, você na verdade vai estar entrando mais ainda no fundo do poço. Então escolha lutar, sempre com justiça e amor no coração. Cultive isso. Cultive também a gratidão.
porque eu sei que você tem motivos para ser grato, mesmo que você não perceba. E vocês que vivem com pessoas poluídas, narcisistas, que são pessoas que só sabem criticar, mandar, gritar, inferiorizar, não se desgastem. Procure compreender a vida dessa pessoa que te faz mal, por que que ela age assim. Nem sempre é a vontade daquela pessoa de te prejudicar, mesmo se for. Então respira fundo, aceite sua vida, você terá uma história de superação para contar. Pessoas que te estressam, te controlam, não deixe isso acontecer, não deixe. Cumpra seus horários todos os dias e busque o que tiver de buscar. Seu comentário, eu acredito que uma pessoa depressiva, mesmo diante das dificuldades, como a que você mencionou, que é a falta de compreensão da família, deve-se ter um cuidado. Na verdade, não só a pessoa depressiva, as pessoas saudáveis também, de não guardar para si as coisas negativas que os outros falam. Claro que para a pessoa depressiva, né, vai ser mais difícil, visto que ela precisa de ajuda, e tudo fica mais difícil quando isso vem de alguém importante, como a família. Mas mesmo assim, eu acho que é importante cultivar o autocuidado, cultivar a independência do amor próprio. Para finalizar, gente, eu gostaria de dizer para vocês que a depressão, ela é difícil, né? Ela é complexa de lidar, como vimos aqui, não é brincadeira, mas não é impossível, né, de ser superada. O Felipe foi o nosso maior exemplo. E para finalizar, deixo apenas algumas informações. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 322 milhões de pessoas são acometidas no mundo inteiro, onde 5,8% da população brasileira é acometida, sendo a maior causa de incapacidade também afastamento do trabalho e ainda a maior causa de mortes por suicídio. E ainda temos informações de que as mulheres, né, elas são mais acometidas do que os homens. Mas vamos abrir um parênteses para a reflexão. Eu acredito que seja porque nós mulheres temos o maior autocuidado, buscamos mais os profissionais da saúde e por isso nós temos mais registros e por isso maior índice, né? Mas isso não significa que nós mulheres somos mais acometidas, apenas para reflexão. E por fim dizer que a depressão, né, ela apresenta vários sintomas com isso, existem diferentes tratamentos, existe tratamento individualizado, né? Cada indivíduo terá o seu, não pode ser igual e a gente não pode estar comparando. Mas, apesar de ter esses diferentes sintomas, existem critérios de diagnósticos que são bem estabelecidos pelos manuais de medicina e eu vou dizer que para vocês os mais clássicos possíveis, que são alteração no sono, fadiga, alteração psicomotora, tanto para mais quanto para menos, humor deprimido, sentimento de culpa, de incapacidade. Então, esses são alguns dos sintomas mais clássicos. E ainda dizer, né, que nós temos o estereótipo na cabeça de que a pessoa com depressão é aquela pessoa que, né, fica dentro de um quarto escuro, trancada, não sai, não fala com ninguém. Realmente, né, essa pessoa, ela existem pessoas assim, a gente pode encontrá-las, mas dizer para vocês que não necessariamente todas as pessoas que têm depressão, elas vão se comportar dessa forma. Pode ser que exista, e existe, né, pessoas que têm depressão e elas saem de casa, elas aparentemente estão alegres, elas bebem, elas se divertem, mas por dentro não, elas estão sofrendo. Então vamos ficar atentos quanto a isso. E se você suspeitar, chegar para essa pessoa, conversar com ela, dizer, olha, você precisa de ajuda, você vai conseguir melhorar, mas você precisa de ajuda, vamos buscar um profissional, um psicólogo, um psiquiatra. Então, de fato, ajudar essa pessoa para que ela venha ter uma recuperação mais breve possível e não menosprezar os sentimentos dela, o que ela está sentindo. E é isso, gente. Mais uma vez, obrigada, Felipe, por sua participação e até o próximo vídeo.